One Punch Man começou sendo uma sátira dos animes convencionais, onde um herói de aparência nem um pouco impressionante simplesmente derrota todos os inimigos sem fazer nenhum esforço. Porém, apesar do roteiro inicialmente simples, com o passar do tempo a história de One Punch Man foi ganhando corpo enquanto desenvolvia vários plots simultaneamente. Só que como a história do mangá meio que já começou pelo final, pois desde o primeiro episódio Saitama já era invencível, então boa parte dos eventos importantes que são mostrados na história são coisas que aconteceram um certo tempo no passado. E para facilitar um pouco o entendimento de todos os vários plots que o mangá e a webcomic desenvolveram, eu decidi fazer esse vídeo para contar em forma cronológica todos os eventos relevantes que aconteceram antes do primeiro episódio do anime. E galera, vale dizer que eu usei informações tanto do mangá do Murata quanto da obra original, a webcomic. E além disso, eu acho que não precisaria nem avisar, mas esse vídeo tá cheio de spoilers. Mas enfim, fica comigo depois da vinheta para ver a origem de todos os plots principais de One Punch Man. Muitos anos no passado, numa época em que a webcomic infelizmente não especificou há quanto tempo aconteceu, várias guerras ocorreram por todo o mundo, nas quais muitos países lutaram entre si por territórios e também por outros recursos naturais do planeta. E graças a essas diversas guerras, a população mundial diminuiu tanto que chegou no ponto em que os humanos sobreviventes decidiram que precisavam urgentemente parar de guerrear e começar a priorizar a sobrevivência da espécie humana, pois caso contrário, a humanidade ia acabar sendo completamente extinta. E graças a isso, os povos sobreviventes se reuniram e decidiram criar um governo mundial, tão unificado quanto possível. E para isso os humanos até aceitaram abandonar todas as suas diferenças culturais e até mesmo a falarem um único idioma deste momento em diante. E graças a esse grande esforço da humanidade, as guerras finalmente pararam, e isso deu início ao que ficou conhecido como a Segunda Era do Mundo. E durante essa Segunda Era, a humanidade voltou a prosperar. Porém, apesar das coisas terem começado a ir bem para os humanos, o mesmo não podia ser dito do planeta em si, já que a destruição que havia sido causada nas guerras foi tanta que o planeta foi incapaz de se recuperar dos danos, pois uma grande parte do solo do planeta se tornou tóxico como consequência das armas usadas nas guerras. E além disso, várias mudanças climáticas intensas começaram a acontecer, o que causou uma grande elevação do nível dos oceanos, que por fim modificou quase toda a geografia do planeta. Mas o pior de tudo foi que nessa época começaram a surgir criaturas estranhas em diversas regiões do mundo. E essas criaturas, além de muito poderosas, eram extremamente hostis aos seres humanos. Ou seja, é quase como se o próprio planeta estivesse tentando se livrar dos humanos. Ou ainda como se algum deus tivesse decidido castigar a humanidade por causa da destruição que os humanos causaram no mundo. Enfim, que graças ao surgimento dessas criaturas hostis, a humanidade se viu mais uma vez correndo risco de extinção. E apesar do mangá não dar muitas informações sobre o que aconteceu no mundo nessa época, a gente sabe que em algum momento, em torno de 800 anos antes do começo do mangá, um grande dragão surgiu no mundo. E ele devastou uma grande região do planeta e eliminou boa parte da humanidade. E apesar dos humanos terem conseguido deter esse dragão através de um ritual que dividiu o Ki dele em 9 partes, não demorou muito para que os humanos percebessem que a única forma de sobreviver era concentrando todos os esforços da humanidade para defender uma única região do planeta. E após perceberem isso, os humanos migraram para um supercontinente que fica isolado no meio do mar. E lá os humanos concentraram seus esforços até que enfim todos os monstros do continente foram ou eliminados ou forçados a fugir para o subterrâneo, e mais uma vez a humanidade voltou a prosperar. E então o supercontinente foi dividido em várias regiões, e no centro de cada região foi construída uma grande cidade, sendo que cada uma dessas cidades foi nomeada com uma letra de A até Z. E foi assim que surgiram as 26 cidades que vemos durante o mangá. Mas enfim, que o modo de viver dos humanos mudou tanto desde o começo da Segunda Era, que de acordo com a MyMask, o início da Terceira Era do mundo está muito próximo. Mas galera, uma coisa que eu preciso dizer é que tudo que eu falei até agora são informações da webcomic, então pode ser que o Murata venha modificar essa parte da história mais adiante no mangá, já que teve certos trechos da webcomic que o Murata acabou alterando na versão dele do mangá. Como por exemplo esse trecho que eu vou citar agora e que só existe na webcomic, no qual 300 anos no passado, um assassino que era imbatível conseguiu eliminar todos os seus rivais e se tornou a pessoa mais poderosa do mundo.
Afinal, ele basicamente governava o supercontinente dos humanos por detrás dos panos. E esse homem descobriu um modo de se tornar imortal usando partes dos corpos dos seus inimigos para substituir as partes do seu corpo que estavam danificadas. E desse modo, ele viveu por quase 300 anos governando o mundo das sombras. E para auxiliar ele em seu trabalho de eliminar os seus rivais, após um tempo esse homem decidiu criar uma vila, na qual ele começou a treinar ninjas para atuarem como seus capangas. Pois é galera, o Empty Void da webcomic tem uma origem completamente diferente do Empty Void do mangá. Mas enfim, que dado todo esse contexto sobre como o mundo de One Punch Man chegou ao estado em que está nos tempos atuais, bora colocar os eventos envolvendo os personagens mais relevantes em ordem cronológica. Bom, em torno de 50 anos antes do começo do mangá, dois irmãos chamados Bang e Bomb lutaram um contra o outro, numa luta que moldou o caráter do irmão mais novo, o Bang, que muitos anos mais tarde se tornaria o herói da classe S, Silver Fang. Avançando até 30 anos antes do começo do mangá, em algum planeta muito distante da Terra foi profetizado que o guerreiro mais forte do universo ia surgir justamente no planeta Terra. E então o Imperador do Universo, um ser extremamente poderoso conhecido como Lord Boros, que era líder de um grupo de piratas espaciais, os Ladrões de Matéria Escura, decidiu viajar em direção à Terra para lutar contra esse tal guerreiro da profecia. E 5 anos depois do Lord Boros começar sua jornada em direção à Terra, ou seja, 25 anos antes do começo do mangá, nasceu o Saitama. Pois é, se você não sabia, o Saitama tem 25 anos durante os eventos do mangá. E outra coisa que aconteceu aproximadamente nessa mesma época foi que o Dr. Genus, que é um cientista extremamente inteligente e que tinha em torno de 70 anos nessa época, conseguiu encontrar uma forma de voltar a ser jovem. E após se tornar jovem novamente, o Dr. Genus começou a criar vários clones de si mesmo para ajudá-lo em sua pesquisa para criar a forma de vida perfeita. Enfim, que 2 anos depois que o Saitama nasceu, foi percebido um aumento na frequência de aparições de monstros. Afinal, até então o surgimento de monstros não era algo comum, e apesar do mangá não especificar, provavelmente demorava vários anos entre o surgimento de um monstro e outro. Mas daqui pra frente o intervalo entre a aparição de cada monstro vai ser cada vez menor. Enfim, que 4 anos depois que o Saitama nasceu, a Tatsumaki, que na época tinha 7 anos de idade, começou a manifestar poderosos poderes psíquicos. E isso chamou a atenção de um grupo chamado Tsukuyomi, que é composto por vários paranormais poderosos. E então o grupo Tsukuyomi convenceu os pais adotivos da Tatsumaki a venderem ela para que ela fosse usada como objeto de estudo pela Tsukuyomi. E detalhe que nessa época a Fubuki tinha 2 anos de idade, e ela só não foi vendida junto da Tatsumaki porque ela não tinha manifestado seus poderes psíquicos ainda. Mas os membros da Tsukuyomi pretendiam voltar e pegar ela quando ela desenvolvesse seus poderes. Enfim, que 1 ano depois disso, ou seja, 20 anos antes do começo do mangá, aconteceram vários eventos. O Blast e seu parceiro Void descobriram a existência de vários cubos negros que têm o poder de transformar humanos em avatares de um ser cósmico extremamente poderoso que eles chamam de God. E muito provavelmente é o responsável por estar tentando eliminar a humanidade com suas criaturas hostis desde o começo da Segunda Era do Mundo. E em certo momento, durante essa caça aos cubos do God, o parceiro do Blast acabou sendo transformado em um avatar do deus maligno. E após isso, enquanto Blast continuou procurando pelos cubos do God que estavam espalhados por todo o mundo, o Void decidiu fundar uma organização que ficou conhecida como a Vila Ninja, e que tinha o objetivo de, através de métodos cruéis, treinar garotos para se tornarem assassinos, para que depois os melhores destes assassinos fossem transformados em novos avatares do God. Pois é, como eu já falei antes, tanto a origem quanto o objetivo da Vila Ninja são diferentes no mangá e na webcomic. Mas enfim, que foi nessa época em que o Void fundou a Vila Ninja que o Flash foi vendido pelos seus pais para se tornar um dos futuros ninjas da vila. E detalhe que nessa época, assim como o Saitama, o Flash tinha apenas 5 anos de idade. E inclusive galera, aqui tem um furo de roteiro na versão do Murata. Afinal, o Sonic também tinha 5 anos de idade na época em que a Vila Ninja foi fundada pelo Empty Void. Mas no capítulo 197, o Sonic disse ao Flash que ele nasceu dentro da Vila Ninja. Então, ou o Sonic não lembra direito do seu passado e ele apenas acha que nasceu dentro da Vila Ninja, ou senão a informação que o Cid deu no capítulo 173 estava errada e faz mais do que 20 anos que o Void se tornou um avatar do God. Ou ainda pode ser que mais pra frente o Murata revele que a Vila Ninja já existia e o Empty Void apenas se tornou o novo líder dela.
Mas enfim, um ano depois da Vila Ninja ter sido fundada ou tomada pelo Empty Void, o Genos nasceu. E um ano depois do Genos foi a vez do Garou e do Metal Bat nascerem. E nessa mesma época, a Tatsumaki, depois de ter ficado 3 anos sendo usada como cobaia em vários experimentos, foi libertada quando o Blast destruiu a instalação dos Tsukuyomi. E logo após ser libertada pelo Blast, a Tatsumaki voltou para resgatar a Fubuki, que ainda estava sob a guarda dos seus pais adotivos e também sob o olhar atento de vários membros do grupo Tsukuyomi. E quando chegou na sua antiga casa, a Tatsumaki, que tinha apenas 10 anos de idade, conseguiu eliminar 4 paranormais adultos de uma só vez. E foi ao ver essa cena grotesca que a Fubuki, que na época tinha 5 anos de idade, acabou despertando seus poderes psíquicos. Pois é, a Fubuki despertou seus poderes aos 5 anos de idade, enquanto a Tatsumaki só conseguiu despertar os dela quando tinha 7 anos. O que prova que a Fubuki tem ainda mais potencial do que a Tatsumaki. Mas enfim, avançando mais 3 anos, o Blast e o Empty Void se encontraram novamente e acabaram lutando um contra o outro. E apesar do Void ter sido derrotado pelo Blast e ter ficado com ferimentos gravíssimos, ele sobreviveu e conseguiu fugir. E 2 anos depois dessa luta, ou seja, 13 anos antes do começo do mangá, o Saitama teve seu primeiro contato com um monstro. E nessa mesma época foi anunciado na TV que as aparições de monstros estavam cada vez mais constantes. Afinal, nessa época estava surgindo em média um monstro a cada 9 meses no mundo. E um ano depois disso, o futuro herói da classe S, Darkshine, que na época era branco e tinha 15 anos de idade, além de ser extremamente magrelo, pediu aos seus pais como presente de aniversário 2 pesos de 3 quilos cada. E desde então ele treinou todos os dias até que muitos anos depois ele se tornou extremamente musculoso. Mas enfim, que um ano depois do Darkshine magrelo ter começado a treinar, o torneio Super Fight teve a sua primeira edição, na qual um poderoso lutador chamado Gouketsu foi o campeão. E avançando mais um ano, o Dr. Genus, que havia criado um laboratório chamado de A Casa da Evolução, e nos últimos 15 anos esteve fazendo experimentos em vários animais e também em seres humanos, conseguiu finalmente encontrar a fórmula da imortalidade. Porém, o seu experimento que havia se tornado imortal, o número 66, conseguiu fugir das instalações da Casa da Evolução. E detalhe que essa criatura que fugiu da Casa da Evolução, alguns anos mais tarde se tornaria o famoso herói da classe S, Homem Zumbi. Mas enfim, que um ano depois disso, na Vila Ninja, o Flash e o Sonic haviam concluído seus treinamentos e estavam prestes a se graduar como ninjas da 44ª turma da vila. E aqui os eventos aconteceram de forma diferente na webcomic e no mangá, pois na webcomic o Blast atacou a Vila Ninja nessa época e matou todos os ninjas que tentaram detê-lo, todos mesmo, ele não poupou nem mesmo os jovens que ainda estavam sendo treinados. Os únicos que sobreviveram foram aqueles que não participaram da luta contra o Blast. Porém, um dia depois desse ataque do Blast, o Flash decidiu eliminar todos os outros ninjas que ainda estavam vivos, como vingança pelo treinamento cruel que ele recebeu durante os 11 anos em que foi forçado a viver na Vila Ninja. E por fim, os únicos ninjas que sobreviveram aos ataques do Blast e do Flash foram os seguintes: o Sonic, que foi poupado pelo Flash por eles serem amigos, os ninjas celestiais, que estavam em missões fora da vila durante os ataques, e também o Empty Void, que não participou das lutas, afinal ele ainda estava gravemente ferido por causa da luta que ele teve contra o Blast 6 anos antes, e por isso ele estava escondido em uma sala secreta dentro da Vila Ninja enquanto se recuperava dos ferimentos. Mas galera, como eu disse, isso na versão da webcomic, já que no mangá, pelo menos de acordo com as informações que foram dadas até agora, o massacre da Vila Ninja aconteceu inteiramente pelas mãos do Blast. Pois até onde sabemos, o Flash não teve participação nenhuma na destruição da Vila Ninja. Enfim, que 3 anos depois da Vila Ninja ter sido destruída, a Fubuki, que tinha 17 anos na época, havia se tornado a líder de um grupo de paranormais. E a segunda pessoa mais forte do grupo, uma moça que também tinha 17 anos na época e se chamava Psychos, queria muito superar o poder da Fubuki para se tornar a nova líder do grupo. E ela fez um treinamento para se fortalecer. Mas quando a Fubuki percebeu que a Psychos estava prestes a superar os poderes dela, a Fubuki usou uma técnica, digamos, interessante para selar os poderes psíquicos da Psychos e impedir que ela a superasse. E por isso a Psychos ficou sem opções a não ser estudar para aprender uma nova habilidade que desse a ela alguma vantagem sobre a Fubuki. E então a Psychos escolheu estudar para aprender a abrir o terceiro olho,
que não é aquele olho que você está pensando, mas sim um olho psíquico que permite que quem o desperte seja capaz de prever o futuro. Ah, bom, então assim sim. Porém, o que a Psychos viu depois de ter despertado o terceiro olho fez com que ela enlouquecesse e decidisse que o melhor a fazer era exterminar toda a humanidade. E após isso, a Psychos saiu do grupo da Fubuki e começou a fazer experimentos com seres humanos, na tentativa de transformar pessoas em monstros. E durante esses experimentos, a Psychos tentou de tudo, desde alimentar humanos com carne de monstros, até fazer transfusões de sangue e de células de monstros para seres humanos. E ela até chegou ao ponto de tentar coisas ainda mais extremas do que isso, como por exemplo criar híbridos de monstros com seres humanos, se é que vocês estão me entendendo. Porém, através dos seus experimentos, a Psychos descobriu que a chave para iniciar o processo de monstrificação é a tortura, uma vez que os elevados níveis de dor e de estresse causados pela tortura aumentam o ódio e a raiva das pessoas, e isso faz com que o processo de monstrificação seja iniciado. E além disso, durante o processo de monstrificação, todas as capacidades físicas são aumentadas exponencialmente. Porém, nenhum dos experimentos da Psychos foi realmente bem sucedido, já que o monstro que ela queria criar teria que ser extremamente poderoso para ser capaz de exterminar toda a humanidade. Mas todos os experimentos dela chegavam no máximo até o nível demônio. No entanto, após um certo tempo fazendo experiências, a Psychos descobriu que, caso ela forçasse os humanos a lutarem até ficar no limite entre a vida e a morte antes da monstrificação, o resultado era um monstro muito mais forte do que os outros. Afinal, durante as experiências de quase morte, o limitador das suas cobaias acabava se rompendo. E galera, pra quem não sabe, no universo de One Punch Man todo mundo tem uma espécie de limitador natural que impede que alguém consiga se fortalecer após um certo limite. E a única forma de romper esse limitador é recebendo ferimentos que deixem o corpo praticamente destruído. E bom, após descobrir a fórmula para remover o limitador do corpo, a Psychos passou a procurar por alguém que fosse capaz de sobreviver a várias experiências de quase morte, para que dessa forma essa cobaia já fosse extremamente forte ainda antes da monstrificação, pois desse modo, após o aumento de força causado pela monstrificação, o resultado com certeza seria um monstro capaz de exterminar toda a humanidade. Pois é, quem diria que alguém com essa aparência poderia ser tão cruel? Enfim, que aproximadamente um ano depois desses eventos, o Izamu, que futuramente se tornaria o herói da classe S Garoto Imperador, e nessa época tinha apenas 6 anos de idade, já estava trabalhando como assistente de um cientista especialista em criar robôs e armas de guerra, o Dr. Bofoy, que futuramente se tornaria o herói da classe S, conhecido como Metal Knight. Pois é, com 6 anos ele já estava trabalhando. Isso daqui dá uma cadeia. Enfim que, pelo fato do Izamu ser um super gênio, ele ajudou o Bofoy na criação de um projeto que tinha como objetivo fazer robôs com uma inteligência artificial extremamente avançada. E esses robôs seriam tão poderosos que o projeto foi batizado de Série Deus Máquina. Porém, como os robôs da série Deus Máquina seriam super inteligentes, o Izamu e o Dr. Bofoy acharam perigoso demais irem adiante com a construção deles, pois graças à inteligência avançada, eles poderiam desenvolver consciência própria e saírem de controle. E por isso o projeto acabou não indo adiante, mas apesar disso, nessa mesma época, um ciborgue extremamente poderoso surgiu no mundo, supostamente sob o comando do Dr. Bofoy. E esse ciborgue acabou destruindo várias cidades pelo mundo até que ele eventualmente foi desativado e colocado em um depósito no qual ele permanece até então. Pelo menos de acordo com a versão da história contada pelo Drive Knight. E galera, aqui é preciso dizer que a webcomic não deixou claro o que aconteceu primeiro, se foi o surgimento do ciborgue enlouquecido ou se foi a criação do projeto Deus Máquina. Mas eu acredito que os robôs da série Deus Máquina foram projetados antes do ciborgue enlouquecido surgir no mundo. Enfim, que em uma das várias cidades destruídas pelo ciborgue louco, a família do Genos acabou morrendo como consequência do ataque do ciborgue. E o próprio Genos, que tinha 15 anos na época, ficou à beira da morte e foi salvo por um cientista, o Dr. Kuseno, que transformou o Genos em um ciborgue para salvar a vida dele. Pelo menos essas são as memórias que o Genos tem do incidente, que podem não ser exatamente verdadeiras. Enfim, que mais ou menos na mesma época que o ciborgue louco causou destruição pelo mundo, a Psychos conheceu um homem chamado Orochi, e ela viu um grande potencial nele.
E usando no Orochi a fórmula que ela desenvolveu para forçar a monstrificação em seres humanos, a Psychos finalmente conseguiu criar o monstro que ela tanto queria. Pois além do Orochi ter se transformado num monstro de nível dragão extremamente poderoso, ele também desenvolveu a habilidade de criar novos monstros com facilidade através das suas células monstro, que basicamente são pedaços da carne do próprio Orochi que transformam os humanos que as comerem em monstros imediatamente. E aliás, provavelmente foi nessa mesma época que o Orochi lutou contra o Gouketsu, que era um lutador extremamente habilidoso, tanto que foi campeão do primeiro torneio Super Fight. Mas apesar de ser muito forte, o Gouketsu foi derrotado pelo Orochi e recebeu a opção de comer uma célula monstro para poder continuar vivo. E então o Gouketsu aceitou a oferta do Orochi, se tornando então um monstro de nível dragão. E outro evento importante que aconteceu nessa mesma época foi que a Psychos e o Orochi encontraram a base dos habitantes originais do supercontinente que agora estavam vivendo no subterrâneo da cidade Z, perto do lugar onde o Saitama morava. E então a Psychos e o Orochi exterminaram o que restava do povo do subterrâneo, salvo alguns poucos que conseguiram fugir. E desde então, vários monstros foram sendo criados pelo Orochi, o que foi aos poucos aumentando o número de membros da Associação dos Monstros. E também fez com que a região da Cidade Z onde ficava a entrada do QG da Associação dos Monstros se tornasse uma região extremamente perigosa, o que fez com que as pessoas abandonassem o local aos poucos, tornando a região conhecida como a Cidade Fantasma. Enfim, que mais ou menos na mesma época em que as pessoas começaram a abandonar a Cidade Z, o Izamu acabou se desentendendo com o Dr. Bofoy e deixou de trabalhar como assistente dele. E também foi nessa mesma época que o Saitama criou vergonha na cara e decidiu procurar um emprego, afinal ele já estava com 22 anos de idade. Mas enquanto ele estava procurando por emprego, ele acabou sendo atacado por um monstro, e isso fez ele perceber que ele não queria realmente trabalhar, mas sim se tornar um herói. E por isso ele começou a treinar intensamente todos os dias. E aliás, nessa mesma época a Associação dos Heróis foi criada por influência do Saitama, apesar de ele não saber disso. Enfim, que um ano depois da Associação dos Heróis ter sido criada, o Blast, que havia se tornado o herói Rank 1 da classe S, acabou lutando contra um monstro extremamente poderoso que foi criado diretamente pelo God, a Centopeia Anciã. E apesar do Blast ter vencido a luta, de algum modo a Centopeia conseguiu fugir para as profundezas do planeta. E desse momento em diante, o Blast decidiu se afastar do trabalho de herói da associação para voltar a se dedicar completamente a caçar os cubos do God. Mas em algum momento, antes de se afastar definitivamente do trabalho de herói, ele acabou salvando a vida do Amai Mask, em circunstâncias ainda desconhecidas. E foi nessa mesma época que o Orochi encontrou a Centopeia Anciã ferida nas profundezas do planeta e conseguiu recrutar ela como um membro da Associação dos Monstros, sob a promessa de que ela poderia se vingar do Blast no futuro. E além disso, nessa época o Orochi se tornou forte o bastante para conseguir escapar do controle mental que a Psychos tinha sobre ele. Pois com o passar dos anos ele foi se fortalecendo conforme lutava contra outros monstros e os devorava. No entanto, ao invés de matar a Psychos para se vingar do que ela havia feito com ele, o Orochi apenas decidiu que ele precisava se fortalecer ainda mais, pois graças à monstrificação ele meio que ficou viciado em poder. E para continuar se fortalecendo, o Orochi usou uma habilidade que provavelmente nem mesmo a Psychos sabia que ele tinha, que é a habilidade de absorver a energia do próprio planeta para ficar mais forte. E além disso, quanto mais perto do núcleo do planeta o Orochi estiver, mais energia ele consegue absorver. E foi por causa disso que o Orochi começou a escavar túneis cada vez mais profundos. E foi em uma dessas viagens do Orochi até o núcleo do planeta que ele acabou encontrando um altar muito antigo, e que o deixou surpreso, pois havia a pintura de um monstro exatamente igual ao Orochi sobre o altar. E por isso o Rei dos Monstros ficou convencido de que ele era uma espécie de ser divino que havia sido profetizado há milhares de anos no passado. E desde então o Orochi se tornou obcecado em encontrar o sacrifício perfeito para colocar sobre o altar e realizar a profecia do seu verdadeiro nascimento. Mas enfim, que 6 meses depois desses eventos, o Saitama finalmente começou a notar os resultados do seu treinamento intenso, quando da noite pro dia ele ficou careca. E deste momento em diante o Saitama passou a derrotar todos os inimigos com um soco só. Pois é, o Saitama levou 1 ano e meio treinando feito louco até ficar careca e super forte. E depois disso passou mais 1 ano e meio até o momento em que ele conheceu o Genos, que é onde começa o mangá.
E bom galera, isso cobre todos os eventos relevantes de antes do começo do mangá. Então eu vou encerrar esse vídeo por aqui. E na parte 2 eu vou fazer um resumão de tudo que acontece no mangá depois do Saitama ter conhecido o Genos. Então se você gostou, deixa seu like no vídeo para fortalecer o canal e se inscreva e ative o sininho de notificações para o YouTube te avisar quando saírem vídeos novos por aqui. Até a próxima, nerd! Valeu! Fui!